A quarta turma do STJ firmou o seguinte entendimento acerca do dano moral resultante de acidente de trânsito. A omissão de socorro à vítima de acidente de trânsito, por si, não configura a hipótese de dano moral in re ipsa. Vamos entender esse julgado. Considere os seguintes casos hipotéticos. Abraão foi vítima de um acidente de trânsito em frente ao Hospital Central. O causador do acidente se evadiu do local sem prestar socorro à vítima. Por sorte, havia muitas pessoas no local que prestaram socorro imediato e impediram que o motorista lesionado perdesse a consciência e asseguraram o atendimento médico, o que resultou na recuperação de Abraão sem nenhuma sequela. Agora considere o segundo evento. Paulderney dirigia uma estrada pouco movimentada quando seu carro sofreu uma grave batida por um motorista embriagado que invadiu sua pista. O causador do acidente estava preocupado em ser flagrado no exame do bafômetro e decidiu fugir do local sem prestar socorro à vítima. Paulderney passou muitas horas inconsciente, quando finalmente foi socorrido por terceiros que passavam no local. Em razão do atraso do socorro, a vítima sofreu sequelas graves, resultando em uma incapacidade permanente para o exercício da profissão na qual estava habilitado. As duas vítimas ingressaram com ações judiciais postulando a reparação de danos materiais e morais. O dano material foi comprovado por meio de perícia realizada nos veículos avariados. Já em relação ao dano moral, as duas vítimas alegaram que a lesão ao direito da personalidade é presumida no momento em que o condutor do veículo causador do acidente se omite de prestar socorro à vítima e se evade do local do acidente, ou seja, alegaram que o caso se trata de dano moral in re ipsa. Mas o que significa dano in re ipsa? Significa que a demonstração da lesão é desnecessária, sendo suficiente a demonstração da prática do ato. No nosso caso, a demonstração da omissão de socorro. Isso quer dizer que o ato ilícito sempre gera uma consequência inafastável de que a vítima sofreu um abalo psicológico que afetou seu direito da personalidade. Se o caso envolve uma situação de dano in re ipsa, o juiz pode dispensar a produção da prova, invocando o disposto no artigo 375 do CPC. Nesse caso, a omissão de socorro à vítima de um acidente de trânsito configura um dano moral in re ipsa, ou seja, sempre que o causador do acidente abandonar o local do acidente sem prestar assistência à vítima, terá causado um abalo psicológico à vítima passível de reparação por dano moral? O STJ considerou que a omissão de socorro à vítima de acidente de trânsito nem sempre configura dano moral. É certo que a omissão de socorro possui elevada gravidade social, tanto que constitui o crime omissivo tipificado no artigo 135 do Código Penal, ou ainda, pode configurar conduta criminosa prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, considerando a solidariedade um imperativo de ordem moral, sua ausência pode decorrer um dever jurídico, como na omissão de socorro. Assim, todos são obrigados a agir para ajudar alguém que se encontre em estado de perigo, na medida de suas possibilidades, ou seja, sem risco pessoal. No entanto, é relevante ressaltar que, por afastar a necessidade de demonstração do dano moral, a presunção judicial ela dificulta a defesa do réu. Diante disso, a dedução lógica da ocorrência do dano deve ser restrita a casos muito específicos de ofensa a direitos da personalidade. Ora, o próprio artigo 944 do Código Civil prevê que a indenização deve somente reparar o dano naquele que foi atingido, na correta medida do prejuízo suportado. Por outro lado, para ser caracterizado o dano moral, deve-se previamente traçar o limite entre os meros incômodos da vida em sociedade e os fatos ensejadores da indenização. Embora é possível reconhecer que a evasão do réu do local do acidente pode, de fato, causar ofensa à integridade física e psicológica da vítima, é preciso verificar
também a possibilidade de, dependendo do contexto fático, não existir violação a direito da personalidade. Razão pela qual há relevância em avaliar as particularidades envolvidas em cada caso concreto. Realmente, haverá circunstâncias em que a fuga do réu, sem previamente verificar se há necessidade de auxílio aos demais envolvidos no acidente, superará os limites do mero aborrecimento e, por consequência, importará na devida compensação pecuniária do sofrimento gerado. Por outro lado, é possível conceber situação hipotética em que a evasão do réu do local do sinistro não causará transtorno emocional ou psicológico à vítima. É prudente, portanto, averiguar as peculiaridades que envolvem o caso concreto para a constatação do dano moral, tais como se alguém se feriu gravemente, se houve pronto-socorro por terceiros, se a pessoa ferida estava consciente após o acidente, se em decorrência do atraso do socorro houve alguma sequela e qual a sua extensão, e se a vítima possuía condição física e emocional de conseguir sozinha a ajuda, entre outros fatores. Diante dessas possibilidades, o contexto fático do ato ilícito e suas consequências danosas, assim como o nexo causal, devem ser devidamente examinados pelo julgador por intermédio das alegações das partes e das provas produzidas, atendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, a omissão de socorro, por si só, não configura hipótese de dano moral em REIPs, sob pena de negar vigência ao disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que for postado vídeo novo. Clique em gostei para impulsionar esse conteúdo e ajudar a divulgar o canal. Curta nossa página no Facebook e Instagram e fique por dentro de todas as novidades. Esse canal é mantido graças à ajuda dos nossos apoiadores. Faça parte dessa comunidade e mande sua contribuição por meio da nossa chave Pix.